Antes de Spielberg, Coppola e Kubrick, existia Welles. Nascido no interior de Wisconsin, Estados Unidos, George Orson Welles sempre pareceu destinado à grandeza. E quando alcançou, teve problemas terríveis para se manter no topo. O Orson começou a sua carreira simultaneamente no rádio e no teatro. Em 1939, como radialista, ele parou os Estados Unidos pela primeira vez, literalmente. A sua adaptação para a rádio do romance de ficção científica A Guerra dos Mundos era como se fosse uma reportagem real. Isso fez com que muita gente acreditasse que o mundo realmente estava sendo invadido por marcianos. Hoje fala-se muito sobre representatividade, sobre escalarem só atores de ascendência europeia para os grandes papéis. Peças como o jornal The Rolling Stone, que são encenadas aqui no Brasil, chamam a atenção por terem um elenco inteiramente negro. Mas o Orson Welles já entendia essa importância. Ele adaptou e dirigiu uma versão de Macbeth, do Shakespeare, que se passava no Haiti e com um elenco negro de 150 atores. Foi um sucesso estrondoso na Broadway, tanto pelo talento dos atores, quanto pela prodigialidade do jovem diretor. Na época ele tinha 20 anos. Uau. Tudo bem que depois ele fez Otelo, que é descrito como um personagem mouro, mas isso a gente vai discutir num outro programa. O menino gênio Welles acabou chamando a atenção dos estúdios de Hollywood. No mesmo ano, no caso de A Guerra dos Mundos, Orson recebeu o que muitos consideram o melhor contrato oferecido para um diretor de primeira viagem em todos os tempos. Welles, então com 24 anos, tinha sido contratado para escrever, dirigir, atuar e produzir 2 longas para RKO Pictures. Ele tinha carta branca, Maitê, tanto criativa quanto financeira, e ainda o direito ao corte final do filme. O primeiro filme desse contrato foi Cidadão Kane. Com Kane, Welles foi o primeiro diretor a fazer cenários com teto. Antes era só caixinha em volta, viabilizando ainda uma infinidade de planos diferentes e construindo uma narrativa totalmente fora de ordem, fora do comum, como um quebra-cabeças. O filme supostamente era uma história de ficção, mas na verdade contava a história sórdida do maior magnata do ramo de comunicações da época. Charles Foster Kane, interpretada por Welles, era totalmente inspirado no dono de jornais, William Randolph Hearst. O Hearst tentou impedir o lançamento do Kane. E ele ainda se propôs a comprar o filme para destruir todas as cópias. Mas o filme foi lançado e foi um fracasso. Apesar de 9 indicações ao Oscar e hoje em dia ser considerado um clássico dos clássicos, Cidadão Kane perdeu muito dinheiro para o estúdio e marcou também o começo do complicado relacionamento entre a ambição desmedida do Welles com os bolsos dos financiadores dos seus filmes. Aqui começa a nossa lista do programa de hoje. 3 filmes subestimados de Orson Welles. O primeiro filme subestimado da lista é o terceiro filme da carreira do Welles. O Estranho foi o único filme do Welles que deu lucro no lançamento, apesar de muitas vezes nem ser lembrado quando o diretor é citado. Uma pena, porque o filme é ótimo. O filme conta a história de um detetive que finalmente consegue rastrear um oficial nazista que estava vivendo clandestinamente em uma pequena cidade americana. O nazista é interpretado por Welles, que sempre teve uma queda por personagens antagônicos. É o primeiro filme de ficção a usar imagens verídicas do Holocausto. No ano seguinte, Welles já estava sofrendo graves problemas financeiros. Para financiar uma das suas caríssimas produções de teatro, Welles teve que pedir um adiantamento para o produtor de cinema Harry Cohn. Em troca, ele iria escrever, produzir e dirigir um filme. E esse filme foi A Dama de Xangai. Um filme com as principais características do cinema noir, como policiais durões e mulheres fatais. O filme novamente foi um fracasso de bilheteria, mas contém uma das cenas mais icônicas do cinema noir, um tiroteio em uma casa de espelhos e um parque de diversão. Welles e sua esposa Rita Hayworth são os protagonistas do filme. Mas as coisas entre eles não estavam muito bem durante as filmagens e quando o filme acabou, infelizmente, eles se divorciaram. Bom, Welles não era o tipo de pessoa que gostava de projetos fáceis. Para vocês terem uma ideia, uma das suas obsessões era o Macbeth. Como eu disse, já tinha sido montado no teatro por ele. E ele queria ainda realizar uma versão para o cinema, mas a peça costuma ser tão complicada de encenar que muitos atores consideram ela até amaldiçoada.
Penando para conseguir financiamento, Welles filmou sua versão de Macbeth com as sobras de sets de filmes de faroeste, que eram os blockbusters na época. E o filme foi um outro fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria, mas só nos Estados Unidos, né? Porque na Europa, o filme foi um sucesso enorme. Hoje em dia, até os americanos são obrigados a admitir. O sombrio Macbeth do Orson Welles é uma obra-prima. Orson Welles foi um dos primeiros cineastas a tentar fazer filmes independentes. Ele vivia batendo de frente com os estúdios, financiadores ou com quem quer que fosse a pessoa que entrasse no caminho das suas ideias. E na indústria ele sempre foi um outsider, um forasteiro comprando briga de cachorro grande, sonhando mais alto do que seu contexto viabilizava. O reconhecimento verdadeiro depois de Cidadão Kane demorou para chegar. Hoje em dia, muita gente considera Welles o maior cineasta de todos os tempos, incluindo o Instituto de Cinema Britânico, o BFI. E agora, com os filmes dele disponíveis para você ver no sofá da sua casa, talvez ele seja considerado assim por você também.